Fala aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Matheus aqui com mais um vídeo de One Piece para vocês. Hoje review do capítulo bombástico 1159, a Ilha Destinada. Na história de capa vemos Yamato ainda no distrito de Ringo, seguindo seu caminho de volta para a capital das flores. Vemos também que Page One e Uchi estão com ela e também dá para ver o Onimaru ali no cantinho direito. O capítulo começa então com o narrador nos revelando que em um certo dia, há 39 anos atrás, Shaki foi sequestrada e Don Marlon e alguns outros piratas foram mortos durante a guarda da noite passada. Então descobrimos que o traidor dentro dos Piratas Rocks é ele, Wan Zi. Porém, ninguém mais em Hachinozu tinha ideia de como isso tinha acontecido. Ninguém sabia que tinha sido ele. Muito provavelmente, somente o Don Marlon que tinha descoberto, né? Talvez ele estava ali fazendo a guarda da Shaki, e aí o Wan Zi chegou ali para sequestrar ela. Foi então que ele descobriu e acabou sendo morto, tentando impedir que o Wan Zi conseguisse sequestrar a Shaki. E agora faz sentido o Wan Zi ter virado o futuro governador de Hachinozu. Provavelmente ele fez alguma coisa com o governo mundial para poder atrair o Xebec para uma armadilha e assim ele conseguir virar o rei de Hachinozu. Quanto a Shaki, muito provavelmente o seu sequestro foi uma das condições impostas pelo governo mundial em troca de ajudar o Wan Zi. Será então que o real motivo do Barba Negra ter ido atrás do Wan Zi foi para se vingar daqueles que traíram seu pai? A notícia do sequestro de Shaki se espalhou pelo mundo e as pessoas perderam a vontade de sorrir, e foi dito que até mesmo a economia mundial ficou paralisada por algumas semanas. Não, galera, peraí, isso aqui é loucura, tá? Como é que pode a beleza de uma mulher ser tão forte, tão ofuscante que chegou até parar a economia mundial? É só em One Piece mesmo que a gente vê esse tipo de coisa acontecer. Então vemos as reações de alguns personagens ao saber do sequestro de Shaki. Vemos o Wan Zi, ele tá muito animado ao ler a notícia do sequestro no jornal, enquanto Gloriosa, que tá chorando de tristeza e desespero. Vemos também Roger enfurecido e culpando Xebec pela situação, enquanto Rayleigh se mostrou muito preocupado com a Shaki. A cena corta para God Valley, um ano depois do incidente em Hachinozu, onde vemos Garlin conversando com a mulher ruiva, que fica muito feliz ao vê-lo. Ela então lhes apresenta os seus filhos, e aqui temos a confirmação que de fato eles são filhos do Garlin, filhos sim de sangue, eu quero dizer, não filhos que foram adotados. E mais uma vez a gente não consegue ver o rosto da mulher. Garlin ficou muito surpresa ao ver que seus filhos eram gêmeos e disse que eles eram adoráveis. A mulher implorou para o Garlin passar a viver com ela na ilha de God Valley, porém ele recusou, dizendo que God Valley estava destinada a ser varrida do mapa. Ao mesmo tempo, podemos ver vários navios da marinha chegando e cercando a ilha. Garlin diz que uma esposa digna de seu status como cavaleiro de Deus já havia sido escolhida. Então aprendemos que Garlin foi o responsável por ordenar que Shaki fosse sequestrado, e ela se tornaria sua esposa caso ele vencesse o torneio. Então a gente vê aí que nem mesmo os cavaleiros de Deus estão imunes da beleza da Shaki. Então Garlin, mostrando toda a sua crueldade e o psicopata que ele é, sacou a sua espada e perfurou a mulher como se não fosse nada demais, e casualmente ordenou que os preparativos para o torneio se iniciassem. Galera, esse Garlin, eu vou te falar que canalha que é esse cara. Então vemos que os moradores de God Valley tentaram deixar a ilha, porque não sabiam o que estava acontecendo, mas foram impedidos pelos marinheiros. Destaque para um certo recruta da marinha, que era nada mais nada menos que Monkey D. Dragon. E apesar de vermos ali um Dragon ainda muito jovem, na plenitude dos seus 17 anos, ele já estava começando a fazer cosplay do Vegeta. E em sua caixa de apresentação vemos que está escrito: futuro líder do exército revolucionário e pai do Luffy. Dragon, que não queria machucar ninguém, atirou dardos tranquilizantes em alguns cidadãos que estavam tentando escapar da ilha. Então, sem entender de fato o que estava acontecendo ali, o que a marinha estava fazendo ali, ele perguntou qual que era o propósito da missão e questionou por que estavam perseguindo os cidadãos. Porém, seu superior aos gritos disse para ele cumprir as ordens sem qualquer questionamento.
Eu acredito que os acontecimentos do incidente de God Valley foram a gota d'água para a decisão futura de Dragon a abandonar a marinha e perseguir a sua própria visão de justiça, fundando assim o exército revolucionário. Somos levados para um navio prisão da marinha que está a caminho de God Valley, transportando os escravos que seriam alvos do torneio. Dentre eles, vemos Ginny, que acabou vazando informações sobre os prêmios do torneio para o mundo exterior, e também Ivankov, que se irritou ali com alguns escravos que estavam ali junto com eles, porque eles perderam seu espírito de luta. E o Kuma, que também estava no navio, só que numa outra parte, ele ouviu tudo e sorriu pensando como alguns escravos eram bem animados, se referindo, é claro, a Ginny e Ivankov, porque nesse momento eles ainda não haviam se conhecido. A cena corta novamente e dessa vez somos levados para o centro de inteligência da Cipherpool. Aqui vemos Morgans das fake news, mais jovem e usando uma espécie de boina na sua cabeça ao invés da sua emblemática cartola, que, fazendo as contas aqui, na época ele tinha 15 anos, e vemos que desde essa época ele já fazia suas falcatruas e manipulações de informações. Morgans, que na época era presidente do Jornal Econômico Mundial, clamou ter uma informação absurda e exigiu que a Cipherpool lhe pagasse um suborno para que ele ficasse de bico fechado. A Cipherpool, por sua vez, ameaçou apagá-lo, mas Morgans disse a eles para tentar a sorte se fossem corajosos o suficiente. Então vamos que Morgans, em seu pensamento, tinha a intenção de vazar as informações para Hachinosu de qualquer jeito. Falando em Hachinosu, vemos que os piratas Rocks finalmente descobriram que a Shaq estava viva e o seu paradeiro. Ela havia sido feita de prêmio do torneio em God Valley. Big Mom, que já sabemos que não dava mínimo para Shaq, desceu o olho foi em outros prêmios. Ela queria era boas Akuma no Mi para seus filhos. Dá até para ver ali o Katakuri parecendo um boneco de voodoo no braço da Big Mom, farmando aura. Então ela diz a Kaido que talvez ele também pudesse obter um poder interessante de uma das Akuma no Mi. E a gente já sabe no que essa história deu. Então vemos que Shebek decide partir para God Valley, assim como Roger. Garp, ao saber que Roger estava a caminho de God Valley, também partiu rumo à ilha. Interessante ver que o encontro dos três em God Valley se deu por um mero acaso do destino. Porém, a caminho de God Valley, Shebek acabou sendo bloqueado por ninguém menos que Harold, que havia sido enviado pelo governo mundial. E realmente, como eu havia pensado no capítulo anterior, quando o narrador disse que eles só voltariam a se encontrar naquele fatídico dia, esse dia é de fato o dia do incidente de God Valley. Além do navio de Harold, havia também outro navio do governo mundial por perto, para garantir que o Harold seguiria suas ordens. Shebek então pediu para beber e conversar a sós com Harold, que aceitou. E então, galera, temos a grande bomba, a grande revelação do capítulo, se pá, do flashback todo até o momento. E é simplesmente o Shebek revelando o seu verdadeiro nome, algo que ele não queria que nem mesmo sua tripulação soubesse. Shebek diz então que o seu nome verdadeiro não é Rocks de Shebek, mas sim Dave de Shebek. Sim, galera, temos a revelação de que existe uma família secreta chamada Família Dave, que é alvo do governo mundial desde sempre. Isso porque o ancestral dessa família Dave é nada mais nada menos que o pirata lendário Davy Jones. E sim, ele também é um D, sendo seu nome completo Davy D. Jones. Por conta da perseguição do governo mundial, a família passou a exercer sua influência no submundo, conseguindo assim sobreviver por pouco. E eu me pergunto se o Doflamingo sabe da existência dessa família lendária, mesmo que a família Dave possa ter morrido junto com o Shebek, isso assumindo, é claro, que o Shebek realmente morreu no incidente de God Valley. Vai saber, né? A gente sabe, se não tem corpo, ainda há esperanças do seu retorno. Mas o ponto é que certamente o Doflamingo deve ter ouvido histórias sobre a família Dave, já que ele era uma pessoa muito influente no submundo, então é possível que ele saiba de alguma coisa. E o Shebek, galera, o Shebek tá imparável, é uma bomba atrás da outra. Ele continua dizendo que para proteger sua esposa e seu filho de qualquer perigo, ele decidiu enviá-los para sua terra natal, dizendo a eles para confiarem na família Dave, e sua terra natal é nada mais nada menos que God Valley, ou seja, Dave de Shebek
vem do West Blue. Shebek diz a Harrod que estava indo para a ilha para salvar a sua família. Harrod pergunta a ele se ele não estaria caindo em uma armadilha do governo ao fazer isso. Então Shebek diz que esse parece não ser o caso, mas que é como se ele estivesse sendo atraído à ilha por algo maior, como se fosse o próprio destino o arrastando para lá. E galera, isso aqui é interessante, hein? Guardem essa frase do Shebek na memória, na mente. Isso aqui pode indicar que God Valley tem alguma coisa a mais, algum segredinho a mais ainda que não nos foi revelado. Então Shebek pede para Harrod se juntar a ele, mas Harrod se recusa e fingiu atacá-lo, lutar com ele para que Shebek pudesse escapar. No fim, parece que Harrod ainda tinha alguma consideração pelo Shebek. E olha, eu vou te dizer que o Shebek até o momento não é nem de longe o vilão que muita gente estava esperando que ele fosse ser antes de termos esse flashback, hein? Na verdade, ele tá ali, ó, junto, pau a pau com o Kuma, disputando o título de melhor pai de todo One Piece. Se realmente for confirmado que ele deu a sua vida para proteger a sua família, olha, o Shebek vai se consolidar como um dos personagens favoritos de muita gente, inclusive eu. O narrador revela que uma vez a cada 3 anos, um país não afiliado com recursos abundantes é escolhido pelos Tenryubitos, e lá eles realizam o seu jogo cruel chamado Caça Humana, onde massacram todos os habitantes nativos. Então, em uma página dupla épica, vemos o início do incidente de God Valley. Após a apresentação de Akumas no Mi raríssimas, que vimos durante o flashback de Kuma, o grande prêmio é revelado, e ele é simplesmente a mulher mais linda do mundo, a antiga imperatriz de Amazon Lily, Shakuyaku. De acordo com as regras, o vencedor do torneio decidiria se a tornaria sua esposa ou escrava. Os Tenryubitos na plateia, ao ver Shaki, foram à loucura. Vemos também Garlin, o Somers, que aqui está mais jovem e agora sabemos de onde o Gabão conhece, e Gunko, que está com o cabelo comprido, entre os Cavaleiros de Deus. Ao lado de Gunko, vemos também aquela mesma garota de boina e rifle da família Manmayer, que vimos no flashback de Kuma. Até agora, os 2 membros confirmados dessa família misteriosa são Gunko e essa garota que ainda não teve seu nome revelado. Então a garota misteriosa diz que agora que pegaram a Gunko, talvez a família Manmayer consiga vencer o torneio, o que implica que talvez a Gunko tenha sido raptada por essa família e sofrido lavagem cerebral, porque no capítulo 1149 a gente viu que ela, mesmo que brevemente, recobrou uma memória que a fez reconhecer o Brook. Então será que por a Gunko não ser de uma família nobre de nascença, ela sofreu lavagem cerebral para se tornar fiel ao governo? Fica aí o meu questionamento. Também na página dupla, vemos o Dragon que, após seguir um rastro de sangue, encontrou a mãe de Shanks e Shamrock ferida dentro de uma casa. Ela pede a Dragon que salve seus filhos e leve eles embora da ilha para que eles não caiam nas mãos daquele maldito, também conhecido como Garl, que infelizmente a gente sabe que somente o Shanks escapou deste destino. Também vemos o Tite criança e sua mãe, que também não teve seu rosto revelado, algemados em uma gaiola. Ela diz a Tite que tudo vai ficar bem e que ele precisa sobreviver a todo custo. O capítulo termina com um grande anúncio destinado aos Tenryubitos. Abre aspas. E agora todos vocês, nobres mundiais, já devem conhecer as histórias, mas nesta competição, além do pirralho bucaneiro, temos outro coelho super raro para esse torneio. Finalmente foi descoberta, depois de 800 anos, a família Dave. É galera, pouco a pouco todas as peças vão começando a se encaixar. Após a revelação da linhagem de Shebek nesse capítulo, eu acredito que a descoberta que o Garlin fez, que vimos no capítulo anterior, foi justamente que a linhagem da família Dave estava viva e presente em God Valley. E aqui vai uma teoria da minha cabeça. A família Dave, ela deve ter tido alguma participação grande e importante nos eventos do século perdido. Talvez eles fossem aliados do reino antigo ou até mesmo parte dele, junto com as outras famílias que carregam o nome D. Já que o Shebek disse que o governo mundial vem tentando eliminar a sua família completamente há muito tempo. Quem sabe o David Jones estava vivo durante o século perdido e o demônio que o amaldiçoou foi o próprio Musama. Seria muito interessante se isso de fato
se confirmasse. Outra coisa, galera, que agora faz total sentido é aquela cena entre a Catarina Devon e o Saturno, onde temos ela dizendo que o Tite é especial e o Saturno dizendo que assim como ele é especial, também a sua linhagem, o que reforça ainda mais a ideia de a família Dave ser um antigo inimigo do governo mundial. E explica por que o cartaz de procurado Barba Negra estava na sala de Moussama e cortado em vários pedaços. Também explica o motivo de Shebeck saber sobre a existência de Moussama. E quanto ao Dragon, o que será que vai acontecer para que ele consiga somente salvar o Shanks e o Shamrock acabar indo parar nas mãos do Garm? E o Tite, será que o Dragon também vai salvar ele? Ou o Shebeck conseguiu resgatar sua família a troco de sua vida? Em meio a tantas perguntas e incertezas, uma coisa é certa, meus amigos. A boa notícia é que teremos capítulo na próxima semana. Eu não sei vocês, mas eu tô hypadaço pra gente chegar logo no clímax de God Valley. Mas e vocês? O que vocês acharam do capítulo? Comenta aí embaixo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o likezão pra fortalecer. Valeu por assistirem e até a próxima.